Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre esse feriado que a gente passa hoje, Dia do Trabalho. É importante a gente saber, conhecer a origem e entender o porquê que se foi feito um feriado, por que esse feriado existe. O brasileiro é um povo que adora feriado, a gente tem muito feriado e a gente aproveita essas datas para descansar, para se divertir, para comemorar, enfim. Mas é importante que a gente às vezes pare e reflita, porque algumas datas, todas têm um significado obviamente, mas algumas têm algo muito importante a nos passar. E é muito válido a gente entender por que esse feriado foi instituído, o que ele trouxe e traz para a gente. E eu vou aproveitar então para falar um pouco disso, do Dia do Trabalho. Para a gente entender esse feriado, é importante a gente voltar um pouco no tempo e falar um pouco sobre a famosa Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou absurdamente o cotidiano no nosso mundo. Surgiram as fábricas, as máquinas, e isso revolucionou literalmente a nossa vida. Então no século XIX há uma grande mudança nesse aspecto da nossa vida. A Revolução Industrial basicamente surge na Inglaterra, como a gente bem sabe, e rápido ela vai mudar o nosso cotidiano. Vão surgir as fábricas, a vida vai se concentrar, vai ter como objetivo, função, o centro urbano. Várias fábricas surgem de várias coisas que vão produzir, máquinas, objetos, bens de consumo, roupas, tecidos e por aí vai. Para produzir e trabalhar nessas fábricas, vai surgir um novo tipo de trabalhador que não existia antes, né? O operário, surge a classe operária, o trabalhador urbano. E por ser uma classe nova, que não existia anteriormente, ela vai ser desprovida de benefícios, de leis que os protejam. Então, por conta disso, eles vão passar a ser muito abusados. Os trabalhadores vão ficar horas a fio dentro das fábricas, não vai ter um mínimo de horas de trabalho, eles não vão ter salários dignos, os patrões vão dar o valor que lhes cabe, em troca do seu lucro cada vez maior, não vão ter descanso, não vão ter remuneração para descanso, vai haver uma distinção de gênero aí que a gente conhece bem. Os homens já ganhavam pouco, as mulheres vão trabalhar, vão ganhar menos ainda, e a gente sabe que até alguns casos crianças trabalhavam e ganhavam absurdamente mal. Esse contexto que vai crescendo rapidamente, essa é uma das características da Revolução Industrial, vai gerar mudanças muito rápidas, e as pessoas vão perceber isso e vão estranhar isso, e muitas não vão aceitar algumas condições, como o trabalhador, por exemplo. E por conta disso, uma série de manifestações vão se iniciar. E é dentro desse contexto de manifestações que vai surgir o 1º de maio, né, o Dia do Trabalho. E vai surgir historicamente nos Estados Unidos. No ano de 1886, no dia 1º de maio, vai haver uma grande manifestação em Chicago, nos Estados Unidos. Essa manifestação vai justamente se dar por conta da trabalhadores que vão se manifestar, claro, por melhores condições de trabalho. Basicamente eles queriam, a princípio, uma diminuição da jornada de trabalho, para o que a gente tem hoje, por exemplo, as 8 horas de trabalho diárias. Eles tinham em média 13 horas de trabalho por dia. A gente tem alguns casos registrados que eles tinham até 17, veja, praticamente o dia inteiro. Então eles foram se manifestar por isso. Não só a diminuição da jornada de trabalho, mas em alguns casos também pedindo um dia de descanso semanal e um período de férias anual. Começam-se aí então as manifestações. Nesse dia também vai haver uma greve geral e não vai acabar aí. Esse dia marca só o início. Várias manifestações vão continuar dias seguidos nos Estados Unidos. Por exemplo, no dia 4 de maio desse mesmo ano, vai haver uma nova manifestação. E essa manifestação vai ficar muito marcada, porque vai haver conflito.
Alguns manifestantes não conseguiram identificar quem foram, basicamente que estavam associados talvez ao anarquismo, ao movimento anarquista, que é importante a gente destacar que nesse movimento que vai surgir da manifestação operária, surgem ideologias como anarquismo, comunismo, socialismo, né, que nesse momento eles surgem do movimento operário e usam essas ideologias em defesa das condições do trabalhador. Então esses movimentos basicamente vão se organizar. E nesse 4 de maio de 86 vai haver essa manifestação, alguns manifestantes vão jogar uma bomba, e aí vai gerar a reação da polícia que vai atirar, e várias pessoas vão acabar feridas, dentre elas vão ter 12 mortos. Então vai ser um dia muito ruim, que vai acabar marcando a história. Inclusive, esse dia vai ser conhecido por revolta de Haymarket, que ocorreu na praça Haymarket. E os organizadores dessa manifestação foram conhecidos como os Mártires de Chicago. Hoje lá existe um monumento desse dia, desses mártires. E embaixo da estátua vocês podem ver que há uma frase em inglês, obviamente, cuja tradução, mais ou menos assim, uma tradução livre: chegará o dia em que nosso silêncio será mais forte que as vozes que hoje vocês estrangulam. Veja, uma frase forte, não é? Que marca justamente essa luta por melhores condições de trabalho. E essas manifestações não param por aí, elas continuam e vão até extrapolar os Estados Unidos. Elas vão para a Europa, por exemplo, lá também vai haver manifestações. Para vocês terem uma ideia, vou citar aqui algumas datas. Em 20 de junho de 1889, a Segunda Internacional Socialista, que se reuniu em Paris, decidiu convocar anualmente uma manifestação com o objetivo de lutar pelas 8 horas de trabalho diário. E a data escolhida para fazer essas manifestações foi justamente o 1º de maio, que foi em homenagem às lutas sindicais em Chicago, nos Estados Unidos. Em 1º de maio de 1891, vai ocorrer uma manifestação no norte da França, que vai ser dispersada pela polícia, vai haver conflito também e vai acabar com a morte de 10 manifestantes. Meses depois, a Internacional Socialista de Bruxelas vai proclamar essa data, o 1º de maio, como Dia Internacional das Reivindicações de Condições Laborais. E continuam essas lutas, elas vão se estendendo cada vez por mais lugares, com conflitos e sempre pelas melhores condições de trabalho. Veja que não foi do dia para a noite. Até que vai acontecer um momento que elas conseguem conquistar direitos, essas lutas, e vão, por fim, se tornar feriado. E isso vai ocorrer pela primeira vez em 23 de abril de 1919, quando o Senado francês vai reconhecer finalmente as 8 horas diárias de trabalho e vai instituir como Dia do Trabalhador, o Dia do Trabalho, justamente o dia 1º de maio. Um ano depois, em 1920, a Rússia vai fazer o mesmo, também vai reconhecer o 1º de maio como feriado, Dia do Trabalho. Vai ser instituído o feriado. E a exemplo da França e da Rússia, depois vários países vão adotando esse dia também para lembrar, para comemorar e para marcar o Dia das Conquistas do Trabalhador. Aí a gente destaca, dentre esses países, o Brasil. Agora a gente vem um pouco para falar do Brasil, como isso surgiu no Brasil. Como surgiu o Dia do Trabalho, quando virou feriado no Brasil. Ora, as discussões, as lutas pelos trabalhadores também acompanharam, a gente pode dizer, mais ou menos o mesmo ritmo mundo afora, nos Estados Unidos. Já em finais do século XIX, aqui no Brasil, logo com a República, com o início da República, alguns trabalhadores já começaram a se manifestar. E a gente tem registro da primeira comemoração do Dia do Trabalho, que foi justamente no ano de 1895. É o primeiro registro que a gente tem, mas isso não foi de forma oficial. Tá? A oficialização mesmo ela vai começar somente e vai se dar já no século XX, tá? Depois desses feriados criados que eu disse, da França, na Rússia. Aqui vai acontecer somente na década de 20,
em 26 de setembro de 1924, vai ter a primeira oficialização, a gente pode dizer assim, do Dia do Trabalho. Isso vai se dar no governo do Arthur Bernardes, do presidente Arthur Bernardes. Porém, como isso foi feito no final do ano de 24, em setembro, e foi instituído a data como 1º de maio, a primeira comemoração em si vai se dar no ano seguinte, em 1925. E isso, inclusive, vai ser veiculado em principais jornais da época. Eu posso citar aqui 2 do Rio de Janeiro, que é um dos principais, que é O País e o Jornal do Brasil, que vão dar destaque em sua primeira página a instituição do Dia do Trabalho, como feriado. Porém, a institucionalização, por assim dizer, de levar as instituições, de tomar como algo oficial da comemoração do Dia do Trabalho, vai se dar somente na era Vargas, no governo do Getúlio Vargas. E ele vai fazer isso já no Estado Novo, um ano depois que ele instituiu o Estado Novo, em 1937. Em 1938, ele vai institucionalizar o Dia do Trabalhador, tá? E é importante fazer um comentário aqui, que na era Vargas, o Dia do Trabalho vai ter o seu sentido, o seu significado transformado, que é o significado que basicamente chegou até nós atualmente. O Getúlio Vargas, muito capcioso que era, a gente pode dizer assim, aproveitou esse 1º de maio para dar conquistas e presentear os trabalhadores. Então ele aproveitou todo 1º de maio, ele dava algum benefício para o trabalhador. Então aqui a gente destaca, por exemplo, no ano de 1940, quando ele utilizou o 1º de maio para anunciar pela primeira vez o salário mínimo, a conquista do salário mínimo. No ano seguinte, em 41, a data foi usada para marcar a criação da Justiça do Trabalho, justamente porque ela visava resolver os conflitos existentes que também estavam acontecendo aqui entre os patrões e os operários, tá? Vale destacar também que essa relação começa a se fortalecer, a gerar convulsões já no início do século XX, especialmente com a chegada dos imigrantes aqui. Esses imigrantes, a gente pode destacar os italianos, por exemplo, que vão trazer as ideologias que eu já citei da Europa, que vem o anarquismo, o próprio comunismo, e eles vão começar a se manifestar quando tem seus direitos violados, por assim dizer, no trabalho, quando eles começam aqui também a cumprir essas horas, muitas horas de trabalho, não ter seus salários definidos. Grande exemplo disso, a gente pode citar a Grande Greve Geral de 1917, que foi um marco no Brasil. Essa greve foi um marco que praticamente organizou os trabalhadores. Eles vão começar a gente pode dizer, lutar de forma firme, organizada por os seus direitos. Então, mas lá para frente, na era Vargas, voltando, que ele vai aproveitar disso, o Getúlio, para começar a tirar esse caráter de manifestação, de luta por direitos, e vai aos poucos transformando esse significado no sentido de comemoração. Não é? Vai comemorar, não vai... Até então, como eu já disse, as pessoas, os trabalhadores usavam essa data, eles marcaram essa data, vamos usar essa data para lutar por nossos direitos. E o Getúlio aqui no Brasil vai mudando aos poucos, ano após ano, de um sentido de manifestação, de lutas trabalhistas, por comemoração do trabalhador, pelas conquistas que o trabalhador teve. Isso vai sendo, com o passar do tempo, a comemoração, ele vai fazer desfile, vai promover desfile, vai ser algo mais como a gente tem hoje, atos cívicos, por assim dizer. Posto isso, terminado o período Vargas, somente em 1949, já no governo de Eurico Gaspar Dutra, que o Dia do Trabalho vai se tornar um feriado nacional. Ele vai instituir feriado nacional. E mesmo assim, sendo instituído feriado nacional em 49, ou seja, no Brasil inteiro, alguns lugares não vão querer aderir. A Bahia, por exemplo, vai demorar muitos anos para aderir a isso. Agora, algo curioso a destacar sobre o Dia do Trabalho, que justamente no ano que ele se torna oficial no Brasil, em 1925, vai ser o ano que aqui em Jaú, por exemplo, vai acontecer a famosa greve das telefonistas.
E a greve das telefonistas pode ser considerado como um dos primeiros movimentos unicamente liderado por mulheres por melhores condições de salário, que foi extremamente importante na época, chamou muito a atenção dos principais meios de comunicação. Por quê? Elas estavam diretamente envolvidas com a questão do café, da cafeicultura. E o Jaú, como a gente bem sabe, era muito importante. Aqui era a capital do café, dos barões do café, a capital da Terra Roxa. Para vocês terem uma ideia, nesse período, Jaú tinha um número de ligações, de chamadas telefônicas em proporção maiores que as capitais de São Paulo e Rio de Janeiro, para vocês terem ideia. Então, quando elas pararam, foi um grande caos. Então, isso também marca esse ano de 1925. Ou seja, Jaú também tem uma participação histórica nesse processo de lutas por conquistas dos direitos do trabalhador, direitos e melhores condições. E o que a gente pode observar e trazer para os nossos dias nessa luta que a gente observou, nesse processo de conquistas do trabalho? Que isso foi um processo que antes existia uma forma determinada que, a partir de lutas, de manifestações, de batalhas, conquistou-se uma nova forma de trabalho que melhorou, conquistou direitos, a questão da jornada de trabalho, dos salários, das férias, etc. O mundo mudou, houve uma mudança nessa questão do trabalho. Veja que é um feriado importante, sim, que a gente pode e deve comemorar, mas que a gente deve ter ciência da implicância desse feriado para a gente. Tá bom, pessoal? Espero que tenha contribuído um pouco para vocês. Muito obrigado pela atenção e um grande abraço.